Bom, pessoal, boa noite. A gente, amadores aqui de live, vamos tentar fazer uma programação, uma discussão interessante aqui. Mas para começar, eu queria só falar algumas questões técnicas aqui. A gente vai ter tem uma limitação de 1 hora de live aqui. E a gente tem um chat aqui disponível, obviamente, no YouTube para responder perguntas. Eu sou Eber Costa, sou linguista e tradutor de jogos digitais. E eu vou passar a palavra para Malte, que foi quem teve a ideia de realizar essa live e também que a gente tem uma associação com o Nelly, que ele vai explicar. Se apresenta aí, Maltos, para o pessoal e conta a tua história. É um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco que estuda exatamente as relações da literatura com esses outros sistemas de expressão artística, né? A pintura, o cinema e agora os jogos digitais, né? Então, esse estudo, esse campo de estudo da narrativa e dos jogos digitais é também, agora, oficialmente, um campo de estudos do Nélio. A minha pesquisa de doutoramento, que eu fechei e finalizei agora em março, defendi dia 4 de março, versava exatamente sobre isso, sobre as narrativas dos jogos digitais. Eu abordei um jogo indie também bem conhecido, bem querido para as pessoas que curtem esse tipo de jogo, que foi Gone Home, né? E a gente segue também, outros projetos estão surgindo também nessa área e está se fortalecendo cada dia mais. Um desses projetos é exatamente do nosso amigo Pedro, e ele vai se apresentar, vai falar um pouco também do projeto dele. Dale, Pedro. Olá, boa noite. Obrigado, Maltos. Eu estou atualmente sou mestrando no PGL, Programa de Pós-Graduação em Letras, na linha de Teoria da Literatura. Sou formado em jornalismo pela UFPE também. E a minha pesquisa, eu estudo um formato chamado visual novel, que ele, ou como eu prefiro chamar em português, romance visual. E ele, normalmente, ele é associado aos jogos digitais, mas ele tem um teor fortemente literário porque eles são narrativas textuais. São, além de existir uma narrativa, são jogos em que você lê. A leitura é um componente essencial. Mas como ele está tão fechado em um nicho do... Como ele tem origem no Japão, está muito associado também à cultura otaku, dos animes, mangás, ele não é tão analisado sobre a perspectiva da literatura eletrônica, que já tem normalmente, ela já tem como objeto obras que já são criadas num contexto mais experimental ou com produções mais feitas por pesquisadores, por estudiosos. Então, na minha pesquisa, a minha proposta é fazer uma apresentação para a academia, para estudiosos do que é esse formato e como ele tem se desenvolvido nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos no Ocidente, ele tem crescido bastante e com algumas obras bastante interessantes. Maltos, tu pode só voltar um pouquinho o começo da tua fala, que parece que perdeu aqui o áudio. Só explicar só a motivação mesmo da live aqui. A motivação da live é exatamente apresentar para um público geral e mais amplo, até fora mesmo da academia, essas relações entre a narrativa, né, e os outros sistemas, né, os outros sistemas semióticos. No caso da gente,
especificamente a narrativa e os jogos digitais. Então, o grande objetivo, digamos assim, dessa live é conversar um pouco sobre esse novo campo de estudo que está surgindo, que está tomando corpo aí, tanto do lado da indústria de games mesmo, que está cada vez mais se debruçando sobre nesse tipo de jogo, né? E isso naturalmente vai refletir na academia, porque sendo né, digamos assim, um objeto que surge, então naturalmente a academia, como um centro de observação, né, vai tentar observar, não é bem explicar, mas debater, né, para a gente debater um pouco sobre isso. Bom, então acho que a gente pode começar apresentando o jogo, né? Eu acho que eu posso falar um pouco. O jogo ele se define como realmente uma referência direta ao livro de Orwell. Ele diz que você, o jogador, vai ser o grande irmão chegou, que é a história do observador. Maltos depois vai falar um pouco mais sobre essa ligação com o livro. E o jogo já se apresenta dizendo que você é o grande irmão. Você é a pessoa que vai observar a vida dos outros. E você está trabalhando num sistema governamental chamado Orwell, não por acaso, em que você vigia a vida das pessoas para pesquisar suspeitos de ataques terroristas e, enfim, espionar a vida dos cidadãos da sua nação, né? Isso tem uma interação, você tem uma interação direta em que você é um usuário de computador, em que você tem que inserir informações nesse sistema chamado Orwell. E as informações que você insere definem a ficha, vamos dizer assim, que a pessoa vai ter que o governo como o governo vai chegar à pessoa. Se você combinar determinadas informações, você pode dar a entender que a pessoa, por exemplo, é desequilibrada, que a pessoa tem tendências agressivas. Dependendo do que você insere no sistema, você pode causar esses efeitos, né? Pode inocentar ou culpar uma pessoa. E aí, obviamente, tem essa narrativa que já é, né, estabelecida no jogo, que é a narrativa de que você está numa nação e que essa nação desenvolver esse sistema de segurança. Um tema muito atual, né, que a gente sabe que até recentemente teve casos, algo como a NSA lá dos Estados Unidos, né, que teve o caso com Snowden. E é mais ou menos essa linha em que o jogo percorre. Né? Essa narrativa já existe, o governo contrata você para fazer isso. E tem a narrativa que é o que você vai criando de como você também atua dentro desse sistema, né? Tu queres começar com as primeiras impressões, Maltos, que tu tivesse do jogo? A primeira impressão, na verdade, como o Weber falou, é a notória referência ao clássico, né, da literatura, né, do Orwell. E claro que cada textualidade, digamos assim, vai trazer o seu espírito do tempo, né? O Orwell lançou esse livro em 1949, se eu não estou enganado com as datas aqui. Ele lançou em 1949, exatamente no período pós-guerra, em que as pessoas estavam, né, um pouco ali assustadas com o fascismo, né, com o nazismo e experiências de Estado totalitários. Né, e o jogo, né, o Orwell, ele foi lançado em 2016. Né, então, ele traz, de certa forma, uma referência, realmente a referência é clara, começa pelo nome, mas ele traz também uma atualização. Né, ele traz uma atualização do que seria o Estado totalitário em Orwell, a literatura, e esse Estado vigilante, né, em Orwell, o game, né, o jogo. E uma principal semelhança e, ao mesmo tempo, uma atualização que você percebe é exatamente no fato de, na literatura, o Estado totalitário ele é muito claro, ele é muito explícito. Né? O Winston, que é o Winston Smith, que é o personagem principal, ele vai andando ali, se esgueirando pelas ruelas, se esgueirando ali pelos corredores, se esgueirando ali pela sala, né, do Ministério da Verdade, onde ele trabalha, exatamente porque ele tem a ciência de que o Estado está vigiando, o Estado está olhando para ele, pelas teletelas, né, digamos assim, a tradução. Eu não lembro como foi a tradução que deram.
mas ele tem essa consciência de que o Estado está em todo lugar, o Estado está vigiando, o Estado está de olho nele. Então, a referência Estado presente e vigilante é muito explícita na literatura. No Orwell Game, você vai ter uma inversão do seu ponto de vista de como você vai ver a narrativa. Você não é mais a pessoa que está sendo vigiada, você é a pessoa agora que vigia, né? Você, como o Eber falou, você está aí num aparato tecnológico, né? É um sistema operacional que foi lançado dentro da ficção do game, né? Esse Orwell é um sistema operacional que foi lançado pelo governo de um estado fictício chamado A Nação, né? E esse estado ele criou, em nome da segurança nacional, esse sistema de vigilância, né? Que tem acesso, digamos assim, sorrateiro, um acesso escondido a praticamente todas as informações dos personagens. Então você acessa o e-mail, você escuta o real dentro da ficção, né, dentro do universo ficcional do jogo. Então você escuta a ligação das pessoas conversando uma com a outra. E o Estado de Orwell, se na literatura o Estado opressor, né, o Estado que vigia você, ele é muito explícito, em Orwell a gente já tem uma atualização desse Estado, esse Estado autoritário moderno, né, que a gente tem, que é uma coisa muito furtiva, assim, né, uma coisa muito velada, uma coisa muito escondida ali, está sempre tá disputando, está tendo acesso a todas as informações, mas você não faz a mínima ideia, né? Inclusive essa inversão do ponto de vista que tu falaste, ela faz justamente você ter contato com um discurso que justifica essa observação, né? E aí esse discurso é muito sedutor, digamos assim, né? É para proteger as pessoas de bem e tal, de pessoas que não amam a nação. Assim, que às vezes é o discurso oficial também, mas por trás, como você tem contato com superiores, né, pessoas que estão ali dizendo qual é a finalidade daquilo ali, tudo parece muito cheio de boa intenção, né? Tudo parece muito preenchido por uma vontade de fazer a nação crescer e tudo mais. Pedro, não sei se essa foi a impressão também que tu tivesse inicial. Sim, também. Eu também penso que quando ele coloca caso a pessoa, o jogador, na posição daquele que faz a vigilância, tem toda uma situação de fazer você se sentir o justiceiro, tipo, aquele que vai defender o Estado, que vai sentir aquele poder, aquele prazer de vigiar os outros e de ter o controle do destino dos outros. E como uma ferramenta de reflexão, você vai pensar, se eu tivesse nessa posição, será que eu realmente seria contra isso? Será que eu não ia ser seduzido por esse sistema? É um dilema E, moral, né? Você fica num sim, dilema moral, né? Essa, enquanto eu jogava, assim, tinha hora que eu pensava, não, ali realmente essa pessoa, ela não fez algo muito certo, eu não confio nela. Aí depois aconteceu uma coisa, eita, eu acho que eu fiz uma coisa de errada aqui, eu acho que ela não era realmente culpada. Aí você ficava pensando enquanto joga, e depois que joga, você fica pensando o que é que você poderia ter feito diferente. E o que é que, até que ponto você deve ter esse poder de condenar julgar pessoas com base em recortes de informações. Exato. é muito legal isso que ele falou, até porque o pessoal que não conhece o jogo, não jogou ainda o jogo, é um jogo muito textual, né? É um Sim, jogo completamente textual. extremamente. Aliás, eu diria que é somente textual, né? Porque as Uhum. imagens que aparecem ali é só para figurar ali, para você ter uma referência visual dos personagens dos locais. Mas o que acontece é o seguinte: você começa o jogo. O Orwell é dividido em dois jogos, né? Tem o Orwell Keep an Eye on You, né? Que é o primeiro, e tem o segundo, que é uma referência mais explícita ao livro, né? Que é Ignorance is Strength, que é exatamente a tríade, né, do livro, que liberdade é escravidão, a ignorância é força e guerra é paz. Né? Seriam esse dilema, não, desculpa, esse lema, na verdade, que guia o livro. E para quem não jogou o jogo,
o que acontece é o seguinte, você vai tendo acesso gradativamente a algumas informações de algumas fontes, como, por exemplo, você tem acesso a um e-mail de um personagem, né? Aí, na sequência, surge para você acessar o celular, né? Então, você acessa as fotos, você acessa a navegação dele, quais sites ele visitou, você acessa uma informação com relação a contas bancárias, só que isso não é dado para você logo de cara, né? Você vai, à medida que você vai preenchendo, você vai pegando blocos de informação e jogando dentro do perfil do personagem, né? E à medida que você vai preenchendo o perfil do personagem com informação, você vai construindo a narrativa. E foi o que Pedro falou, né? Dependendo da informação que você jogue lá, e aí você vai criando um perfil mais ou menos culpado daquele personagem, né? Inclusive, a partir do momento que você coloca a primeira informação da pessoa, aí eles dizem que o sistema considera que você criou uma pessoa-alvo, né? Acho que a terminologia é essa que eles usam. E aí Sim. você vai focar nesses alvos, né? Agora, voltando um pouco para o ponto de vista da gente, do usuário, eu fiquei pensando, como vocês são de literatura, como vocês viram a questão da construção do personagem ali? Porque a gente sabe que em games tem, principalmente tem aquela coisa do RPG, em que você tem o personagem que é mais ou menos uma tábula rasa, né? Que é mais ou menos o caso do Orwell também. Você tem muito poucas informações sobre quem é esse avatar que você está assumindo, quem é essa pessoa que está ali investigando as outras, né? Que é você. E você bota um nome e tudo mais, mas assim, a construção é praticamente do zero. E ao mesmo tempo, a gente sabe que em games também tem um personagem já pronto, né? Às vezes você pega um personagem, por exemplo, como The Last of Us, que você tem a personagem principal, ela já é totalmente construída. Inclusive, isso nesse The Last of Us 2, que foi lançado recentemente, muitas pessoas sentiram dificuldade de lidar com a personalidade da própria personagem, porque ela quer fazer coisas que o jogador muitas vezes não quer fazer. Mas isso está em consonância com a personalidade dela e com o que ela se propõe a fazer dentro do jogo. E tem uma explicação, né? Então, assim, isso cria um conflito de você estar assumindo aquele avatar já, vamos dizer assim, construído, e que é totalmente diferente você assumir um personagem não construído como esse do Orwell, né? O que vocês acharam de como esse personagem, que é a gente, que é um personagem fundamental na trama, ele é construído nessa narrativa? Pedro quer falar? Falo um pouquinho. Assim, esse personagem, eu vejo que ele tem uma função de ser essencialmente um reflexo nosso. Ele é a ideia de Avatar é justamente ele. Nós acessamos esse mundo ficcional por meio dele. E ele não tem um rosto bem pré-definido, a gente escolhe entre opções de imagens, a gente escolhe o nome, se não me engano, também, não é? Uhum. E para esse tipo de narrativa, eu acho ele foi bem preciso, porque a ideia é de fazer a gente justamente se inserir na posição que ele se encontra dentro daquele sistema, e não na trajetória pessoal dele ou na personalidade dele. Talvez um personagem que tenha uma personalidade mais viva, ou melhor, alguma personalidade, né, já que ele não possui nada, talvez tivesse iria prejudicar de alguma forma a reflexão que a gente poderia fazer. Como, Podia por haver exemplo, um deslocamento da gente em relação àquele personagem, da gente achar que a gente não tem responsabilidade, né? se a gente só está seguindo o trilho dele, a gente não está sendo não estamos inseridos nessa situação, só estamos acompanhando a trajetória de outra pessoa. Começa exatamente como um game, né? Você vai ali jogando e você vai meio que... não, pô, a jogabilidade é preencher informação. Então, vamos preencher informação e vamos seguir o jogo, né? Só que aí, como o Pedro falou anteriormente, né? Aí tem essa coisa do dilema moral, né? Que você acaba... e a narrativa brinca muito com você nesse sentido. Ela vai te conduzindo, ou você vai sendo conduzido por você mesmo, a construir uma narrativa que é mais propensa a incriminar
tal personagem, mas aí, de repente, surge uma informação, né? O Pedro falou que você fica meio, porra, pensativo e caramba, velho, eu estou perseguindo a pessoa errada. Nesse ponto de vista aí, na construção do personagem, eu tenho uma criticazinha a fazer, né? Que é justamente sobre algumas vezes as informações elas meio que forçam você a uma interpretação um pouquinho longe da informação que está ali realmente, né, está ali disponibilizado. Porque a informação aparece o texto todo e aparece um fragmento de informação e esse fragmento de informação é permitido que você jogue lá no perfil do personagem. Né? Então, quando você joga esse perfil, só que quando você está lendo, você vai lendo alguma coisa, então, por exemplo, você está lendo assim, a Cassandra Watergate, né, que é a principal do jogo 1. Né? Então você lê que a Cassandra Watergate teve um problema com a polícia, né, antes do atentado à bomba na praça da capital da nação, né, de Bonton. Né? Então, quando você lê isso, né, aí a informação está dita assim, né? Cassandra teve problemas com a polícia antes do atentado à bomba. Aí, quando você clica e vai selecionar, essa informação entra no perfil dela como algo assim, tipo, personagem costuma ter problemas com a polícia. Então, assim, já muda, né? Já muda a configuração assim, da informação. Então, eu acho que nesse ponto aí a narrativa meio que forçou, deu uma forçadinha de barra. Mas isso absolutamente não destrói o jogo, não atrapalha o jogo. Eu já achei isso um pouco interessante, porque me remete a como uma informação fora do contexto pode ser perigosa. E o trabalho que a gente faz é basicamente fazer recortes de informações e construir uma narrativa. Explicando um pouco melhor para o pessoal que está assistindo. Essas informações que nós temos acesso são conteúdos da internet. Por exemplo, a página do Facebook, que não é Facebook, mas é um similar, Similar, isso. dos personagens, a algum perfil que eles tenham de qualquer coisa, algum blog pessoal, e-mails, enfim. Aí eu lembro que tem um momento falando da Cassandra ainda, que ela é a primeira investigada o primeiro capítulo da história. Aí rola o atentado e ela tá lá na rede social dela. Finalmente alguém está se rebelando contra esse sistema, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, se você tira essa porção do contexto, olha, essa informação por si só dá a entender de que essa é uma pessoa que não liga para as pessoas que morreu, ela é uma pessoa, um perfil de uma pessoa insensível e que é a favor do uso de atos criminosos Violento. violentos. Muitas vezes a gente só está arretado e vai xingar em algum lugar. Travado. Como é normal É um xingar. desabafo, né? E pronto, você já transforma esse desabafo comentário, que por mais pesado que tenha sido, não é de forma alguma prova de que uma pessoa é um terrorista. E isso é um E eu, ponto que, desculpa te interromper, isso é um ponto que vale a pena, só para não esquecer, que você não bota tudo no sistema, você decide o que entra no sistema. Então, dependendo do que você bota, tipo, você não é obrigado, por exemplo, a botar que ela postou isso no Facebook. E aí, em teoria, seus superiores não vão saber que ela postou isso no Facebook. No Facebook não, esqueci o nome do timeline, né? Do timeline. isso, Que é o, timeline. que é o Facebook fake deles lá. E aí é interessante essa coisa que você falou do desabafo, como tem conexão com hoje também, né? Como a gente não se preocupa muito com o que a gente fala, e aí alguém printa e coloca aquilo ali fora de contexto e às vezes até a coisa em si é ruim mesmo, mas só que você não é aquela pessoa, você falou de um jeito É. mal expressado, você esquentou a cabeça e aí acabou. Você pode ser cancelado ou qualquer É. coisa desse tipo, né? Mas conclui aí o que tu estava falando, Pedro. Desculpa. Eu ia falar exatamente isso, que é a cara da contemporaneidade. Esse ato de recortar informações comprometedoras ou escandalosas e
criar julgamentos sobre as pessoas em cima disso. A gente vê bastante. Pode falar. Vez, me interrompi, Pedro, minha vez agora. Pode falar agora. Me interromper, Pedro. Desculpa, Pedro, mas isso é até o mote do jogo 2. No jogo 2 tem um elemento a mais, que é exatamente a criação de fake news. Então, no segundo jogo, além dessas informações, além de tudo isso, você tem alguns sistemas de informação no qual você pesquisa a informação sobre alguém especificamente, e você tem uma área lá que você constrói narrativas que vão detonar os personagens. E o próprio sistema manda você fazer isso. Isso é que é interessante. O sistema Orwell diz: precisa de uma narrativa para arrebentar com a vida do oponente e tal. Raven Vart, que é o personagem principal. Ele é dono de um blog anti-governo. Então, no segundo tem esse elemento explícito mesmo da fake news. Sim. Inclusive, já que a gente está nesse tema, tu falou de uma crítica, eu também tenho um pouco de crítica, e aí a gente vai entrar um pouquinho na parte técnica do jogo, mas assim, para mim tem um conflito meio um pouco estranho entre a narrativa do jogo de dizer que você decide o destino daqueles personagens e, por exemplo, a mecânica de progressão do jogo. O que é que eu quero dizer com mecânica de progressão? O jogo ele precisa andar, né? E para andar, no caso o Orwell, ele é dividido em dias de trabalho, né? Você trabalha ali naquele dia e tal. Mas você só vamos dizer assim, tem a opção de terminar o dia quando você faz determinadas associações e determinadas coisas. Então eu me vi algumas vezes na situação de ter que colocar uma informação que eu não queria colocar porque eu fiquei travado no jogo, e se eu não colocar aquela informação, o jogo não, vamos dizer, aquele supervisor não apareceria para falar, tá, então agora a gente tem essa conexão e tal. Então, de certo modo, isso aí vai um pouco no sentido daquilo que eu falei, e aí tem eu estava mostrando para os amigos um artigo interessante de um cara chamado Clint Hawking, que ele fala sobre essa coisa de narrativa embutida e narrativa emergente, né? Emergente é a que vem da interação da gente com o jogo, e a embutida é a que já está previamente dada lá no jogo. E aí nesse ponto eu acho que houve uma dissonância, houve um conflito, porque se eu estou construindo como é que vai ser a minha avaliação no fim, como é que eu vou ser visto no final e qual é a minha atuação aqui, quando eu tento proteger um personagem e eu não posso, o jogo mecanicamente me impediu de fazer uma coisa que narrativamente, pela narrativa embutida dele, faria sentido. Então, nem sempre essa narrativa emergente, né, que é resultante do que eu estou fazendo, bate com que a proposta do jogo. Isso não é sempre, não é uma coisa que realmente impede assim, você desfrutar o jogo, nem nada, mas eu não sei se vocês sentiram o mesmo, eu senti em alguns momentos isso, de que parece que você tem que colocar determinadas informações, o que pode, assim, como nós somos seres interpretativos, né, e a gente tem uma cooperação, um princípio de cooperação comunicativa, a gente pode acabar tentando entender e dizer, olha, realmente o sistema quer culpar essas pessoas. Isso aí seria uma forma de dizer que o sistema ele quer chegar nessas pessoas, então não adianta, você pode tentar fazer o que você quiser, mas assim, você tem que achar um culpado para aquilo ali, e o jogo meio que te obriga a isso em alguns momentos. Embora você possa realmente omitir muita informação e até a própria forma como o jogo te enxerga, o sistema te enxerga, é influenciado por isso. Mas ainda assim eu achei um pouco ruim esse negócio de ter que colocar certas informações. Eu senti isso também, senti um pouco isso. Tinha hora que o jogo travava ali e você tinha que escolher alguma informação para colocar lá, senão o jogo não andava. E eu senti também, eu já falei aqui, né, que o jogo brinca com você nessa expectativa que você tem. Ele vai te dando pistas, te levando para você chegar a determinadas conclusões, e aí de repente chega uma informação que quebra tudo ali que você estava seguindo, né? A lógica que você estava seguindo. Nesse ponto ele é interessante. Tem uma passagem no livro
do Orwell, né, na obra 1984, ele diz assim, ele comenta sobre o fato de que ele está falando sobre o contexto, sobre a vida dele, né, ele está um romance, né, com a namoradinha dele lá, que é do partido, e aí eles estão comentando sobre a vida, sobre o romance, e ele diz assim, esse jogo, ele não foi feito para você vencer, né? Ele foi feito para você vai se decepcionar, você vai fracassar de todo jeito. Uns fracassos são preferíveis a outros. Então a questão é qual fracasso você vai escolher. Em alguns momentos, o Orwell dá essa impressão de que ele está querendo culpar alguém e você precisa achar um culpado, você precisa ali meio que construir uma narrativa para poder fazer o sistema. Porque é um jogo que quer passar uma mensagem, né? Então, para atingir essa mensagem, assim, eu sei que falar em passar mensagem é um negócio meio clichê e tal, não é exatamente isso, mas assim, ele tem essa coisa de querer, ele quer, vamos dizer assim, vamos reformulando, ele quer que você viva uma experiência. E para viver aquela experiência até o fim, ele tem que condicionar, restringir certas coisas que, se você fosse ser rigoroso na verossimilhança, você teria muito mais liberdade para decidir, né? Então, esse conflito, justamente entre o que o jogo quer te dizer e o que o jogo quer que você vivencie e o que o jogo construiu previamente, a estrutura que ele preparou para isso, às vezes transparece, né? Às vezes a gente vê. Eu acho que o Pedro também ia falar disso. Sim, assim, na pesquisa que estou fazendo, eu chego a estudar um pouco sobre esse grande problema que é o dos jogos, que é os limites da interatividade, principalmente nessas narrativas ramificantes, branching stories. Que são Faz sentido, ramificante. Porque você dá uma liberdade real para alguém que realmente criar qualquer narrativa que ela quiser, é impossível. Uhum. Tem que ter um limite. E quanto mais... Se você pega um jogo feito, sei lá, Minecraft, que é que tem uma narrativa emergente, como Heber falou, não tem uma história criada ali, a pessoa que vai construindo essa narrativa, interagindo com aquele ambiente. Então, as possibilidades são várias, vai da experiência de cada um. Mas quando você pega um jogo como Orwell ou vários outros, que tem essa história mais fechadinha, seria, acho que impossível, mesmo se enfiar uma equipe enorme de roteiristas e escritores, imaginar todas as possibilidades de história que alguém pode querer realizar dentro daquele ambiente, porque sempre vai sobrar algo. E acho, não digo todo jogo, mas a maior parte, boa parte, sempre tem essa promessa de que as suas escolhas importam, e no final sempre fica aquele gostinho, no fim não importa até. Sempre tem. Tem um pouco disso. Acho que quando você joga a primeira vez até o final, uma experiência em massa. Aí você inventa de eu quero jogar de novo para ver o que é que eu posso fazer. Aí você sempre se decepciona que tem coisas que você vai lá fuçar, tenta descobrir se existe uma forma de evitar aquilo, mudar aquela coisa, mas não dá. Muitas vezes acontece isso. Até porque também esse é um princípio da narrativa, né? Ele precisa de uma conexão, né, de lógica ali, de causa e efeito. E aí também se abre muito o universo, acaba ficando uma coisa meio desencontrada, né? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, só por curiosidade. Como foi o final de vocês? Olha o spoiler, hein? Olha o spoiler, eu acho que a gente tem que ter cuidado aí. Então, explicando de maneira vaga. De maneira vaga. De maneira vaga, eu achei um pouco abrupto, assim. Eu achei que eu fui um pouco colaboracionista em algumas coisas e... Se deixou levar pelo poder. Eu vi gente, assim, que acabou sendo mais rebelde e tal do que eu fui. Mas eu fui meio que funcionário padrão. Infelizmente. Apesar dessa vontade de tentar
de ter cuidado, porque, como o Pedro falou, depois você começa, nas primeiras vezes você vai colocando as coisas, depois você vê que pode não ser bem aquilo ali que você está colocando, e você começa a ficar mais cuidadoso e tal, e assim, foi mais por causa disso, sabe? De tipo, eu não vou colocar isso porque eu não sei se essa pessoa fez isso. E aí você fica. Eu acho que uma coisa muito forte nesse jogo é que realmente o que o Pedro falou no começo. Será que essa pessoa que sou eu aqui deveria ter esse poder? Porque é um poder muito grande. É um poder muito grande. E na ânsia de resolver coisas por soluções simples, né, sem um sistema judicial construído com todos os sistemas de, vamos dizer assim, de freios e contrapesos, que não é aplicado muito para isso, é aplicado para os poderes, mas assim, nesse sentido, o sistema judicial ele tem essa coisa do direito de plena defesa, de você, né, só ser condenado depois de ser considerado culpado, com um processo penal adequado, tal, tal, tal. Então, sem isso, é muito fácil condenar as pessoas e condenar errado, né? E você pode simplesmente quando as pessoas se arrogam desse direito, né, de julgar quem fez o quê, você vê que dá muito errado. Eu acho que nesse sentido o jogo é muito feliz, assim, ele consegue passar muito bem essa impressão. Né? Diz. E mesmo longe do processo judicial legal, né? Como deve ser feito, tem o julgamento também, ele traz também o julgamento das redes sociais, né? Ele deixa evidente ali um julgamento, pelo menos no 2 é muito forte isso, porque você constrói a narrativa e a narrativa se espalha rapidamente. Assim, o sistema pede que você construa, ele exige, na verdade, você, ele diz assim, eu preciso de uma narrativa, você tem que me dar uma narrativa para eu bombardear a pessoa lá, o nosso editor ali do blog, ele está falando mal da gente, vamos lá, precisa de uma narrativa. E as narrativas são, do jogo, pelo menos, são construídas bem próximas do que a gente vê aí atualmente circulando aí, né, na nossa sociedade, né? Então, sem querer passar spoiler, mas alguns aspectos da vida pessoal do personagem principal você tem a opção de abordá-los, né? E aí quando você joga essa narrativa pessoal, você causa aí no personagem, causa um tumulto no jogo ali que tem consequências bem sérias aí no personagem do jogo. Tem consequências bem sérias. Pedro, tu queres falar da tua, assim, do teu diagnóstico final, sem dar muito spoiler? Sim, eu tenho maior. Assim, eu tentei, assim. Vou tentar ser justo aqui. Não quero incriminar ninguém sem ter motivos, mas eu quero entender o que é que de fato aconteceu aqui. Então eu ficava uma coisa meio morde a sopra, assim, eu jogava informaçãozinha, depois eu ficava, não, peraí, deixa eu dar uma aliviada aqui. Isso principalmente aconteceu depois do primeiro capítulo, que eu consegui entender melhor como é a dinâmica, que assim, tem uma informação que eu acabei dando e depois eu fiquei um pouco arrependido com a Cassandra, foi que, assim, como é o primeiro capítulo, seria um spoiler muito leve, né, mas é que a gente descobre que ela tem um histórico de tomar medicação controlada e tal. Aí quando eu coloco isso no sistema interpreta ela como sendo uma pessoa instável, que por si só já perigosa, que ela tem algum problema psicológico. Aí eu, opa, calma. Quando teve isso, calma, realmente eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu mando para esse sistema. Aí a maior parte eu fiquei no morde e assopra. Aí no final eu não deu para não me rebelar. Eu acho que eu descobri algumas coisas. Uma das possibilidades de se rebelar, né? Porque existem várias. Sim. Várias não, algumas. Não é tão No vasto final, assim. no final tem uma pergunta bem contundente, né? Que ele faz, ele diz meio que assim, e aí, velho, qual vai ser a sua? Você vai colaborar ou você vai? É. E você está diante de uma atitude, de uma situação bastante suspeita, né? Aí eu acho que nesse momento aí, eu fiquei meio também do lado de Pedro aí, eu fui, na verdade, me tornei uma Pedro, persona não grata. Pedro falou uma coisa interessante aí, que é outra motivação que você, enquanto jogador, acaba tendo, que é você também entender o que é que está acontecendo, né?
Isso decorre do fato de que você, eu não vou contar, mas assim, de algum modo você não faz parte daquilo ali, né? Você não faz parte daquela comunidade. Então, por isso você não sabe bem o que está acontecendo. Então, desperta no jogador essa ânsia também de investigar para entender, que é uma ânsia que todo mundo tem, né? Tipo assim, tudo bem, não tenho nada contra essas pessoas, mas eu quero saber também o que é que aconteceu. E pessoas morreram no atentado e tal, e você quer entender. Então, o jogo é muito bem construído no sentido de provocar essa vontade. Isso aí realmente, sem dúvida, ele consegue. Ele também é muito bem construído no sentido de fazer essa reflexão que eu acho que nós três fizemos, de que, olha, tenha cuidado com o que você bota aqui. Eu acho que talvez essa coisa que você falou, Maltos, dele reinterpretar o que você disse, talvez, assim, sem querer aliviar para o desenvolvedor, que pode ter simplesmente feito uma coisa meio mal feita, assim, mas talvez não seja, ele pode ser simplesmente isso, de dizer, olha, você está pensando que você está dizendo X, mas aqui a gente entende isso aqui como Y. E isso aqui, Y é ruim. Entendeu? Então, eu acho que ele foi bem construído nesse sentido aí. A gente não sabe se realmente esse problema da releitura foi uma coisa pensada ou não. Até porque tem outros personagens que interpretam os dados que você coloca, né? E, então isso aí tem um peso. Só voltando numa coisa também que Pedro tinha falado sobre como os jogos às vezes eles têm essas limitações para por ter que contar uma história, eles não podem abrir muito certas coisas. Eu estava pensando no Gone Home. E aí Gone Home, para quem não conhece, é um jogo em que você interpreta, isso aí sim é um papel fixo. Você assume o papel de uma pessoa que existe, tem nome, tem identidade, tal. Existe assim no jogo, né, no ambiente do jogo, em que você é um adolescente que chega em casa após um ano de intercâmbio fora e chega em casa e não tem ninguém. E aí você não entende porque que não tem ninguém e tal. E você meio que vai. O jogo é você descobrir quem é você, né? Quem é a sua família. O interessante é isso. Eu não vou simplificar porque é um jogo complexo. O Maltos fez uma tese inteira sobre isso. Não sou eu que vou ficar aqui simplificando o negócio. Mas só focando nessa questão das limitações, o Gone Home você sente menos isso. Assim, tem ainda as limitações do que você pode pegar, do que você pode fazer, mas eu acho que eles conseguiram limitar um pouco mais essa sensação de que você está sendo tolhido. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão em relação ao Orwell. Sim, eu vejo que o Gone Home, por mais fechado que ele seja, ele é um jogo que você controla, de fato, controla um personagem, tem um espaço, você explora esse espaço. Então, você pode começar subindo as escadas, você pode começar vendo o banheiro que tem lá logo na entradinha, você pode ir para a cozinha. Mas tem limitações, tem portas que você só consegue abrir sob certas condições, mas mesmo ele tendo só um final, só um desfecho, você tem essa sensação de liberdade maior porque você pode explorar um mundo. O Orwell você lê. Não tem muito para correr. Você lê. Você pode ler em ordem diferente, mas no final você vai ler tudo aquilo que tem que ler. Então, acho, não sei se eu entendi certo o que eu quis dizer, mas acho que no Orwell a gente sente essa limitação mais forte porque a gente, como jogador, não que a leitura seja atividade passiva, mas o Gone Home, além de você ler as cartas, você vai fazer vai resolver quebra-cabeça, você vai procurar a porta escondida, você vai, enfim. Coisa no Orwell é leitura e clicar e arrastar. Antes de Maltos começar a expor a tese dele, só falar uma coisa do Gone Home interessante, que também ele tem esse sistema de progressão que a gente pode fazer uma analogia com o próprio Orwell, né, de que determinadas coisas têm que acontecer para que o jogo progrida. Só que você tem, a cada pedaço, né, você tem um espaço ali de liberdade para explorar como quiser aquela, vamos dizer, fase inicial. E a transição entre as fases é muito orgânica, né? Você precisa encontrar determinada coisa para ele assume o risco de você não ver tudo. Eu estava vendo um comentário justamente sobre um desenvolvedor do Last of Us 2, ele falando que assim, a gente assume o risco de que o jogador pode simplesmente querer passar correndo por aquilo ali e ir direto no ponto. Então, assim, é um risco que o desenvolvedor corre, ele preparou aquilo ali com esmero, com cuidado, cartinhas, não sei o que. Mas você pode, de repente, achar a saída, vamos dizer assim, de primeira e já ir para outra parte.
Eu não sei se tu queres fazer um pouco dessa comparação, Maltz, entre as limitações em Gone Home e as limitações em Horror, as limitações que a narrativa impõe, ou melhor, que a mecânica impõe à narrativa, né? Eu chamei de narrativa mecânica, na verdade, essa programação, né, de ações que você tem que cumprir para poder progredir no jogo. E realmente em Orwell você vê, Gone Home tem mais organicidade, é como se você progredisse mais naturalmente, né? Você meio que cumpre um ciclo ali no andar que você entra, né? Depois você explora um pouco o andar de cima, e quando você está meio que já achando que está tudo dominado, digamos assim, você está achando já que já percorreu tudo, aí você começa a descobrir lugares, assim, mais lugares e mais lugares, e a história vai se aprofundando e vai tomando corpo realmente de uma maneira mais orgânica, como tu falou, Heber. Em Orwell eu não senti muito isso, realmente. E talvez essa minha impressão sobre essa mudança de texto, né, quando você lê uma coisa, quando você vai botar, a informação se transforma, eu acho que veio um pouco dessa impressão que eu tive de que o Orwell te força mais a ficar restrito à narrativa, à mecânica narrativa, digamos ali, né? Essa mecânica narrativa. Porque se você não joga a informação, o jogo não progride. Né? Então, eu achei que essa mudança, a perspectiva de vocês realmente é interessante, de que essa mudança na informação reflete exatamente essa informação descontextualizada. Mas no primeiro momento eu interpretei isso realmente como uma necessidade que os desenvolvedores tiveram de colocar você na narrativa, assim, de colocar você na progressão narrativa. Ali. Você vai ter que colocar a informação, mesmo que você não concorde com essa informação, você tem que botar, senão você não progride. Entendeu? Então, eu acho que Orwell é mais assim, muito restrito com relação a essa progressão da narrativa do que Gone Home. Gone Home é show de bola, né? Não foi só porque Gone Home é show de bola. Gente. Bom, vê só, a gente tá com 45 minutos aqui de live. Eu queria fazer uma última pergunta e a gente pode ver alguns comentários aqui do pessoal. Já que a gente está comparando jogos, tem outro jogo que eu acho que vocês também conhecem, Maus com certeza, Pedro eu acho que também, que é o Her Story. E aí eu pensei a gente comparar um pouco a questão de como você a forma como você interage com o jogo é muito parecida com entre os dois jogos. O Her Story é um jogo que você chega num terminal do computador que você não sabe direito de onde é que é, e você tem acesso a vídeos, trechos, pequenos vídeos de segundos, minutos e tal, para entender de um interrogatório de uma mulher, para entender o que aconteceu na história que envolve ela. E aí você vai investigar. Por que eu acho semelhante? Porque você está diante de um terminal do computador e você lida com fragmentos de informações que você tem que gradualmente e juntando para poder construir. A diferença, eu acho que a primeira diferença que eu já enxergo é que o Her Story, essa associação entre as informações tem que acontecer na sua cabeça. Tipo, ele não lhe dá nenhum auxílio no sentido de dizer, olha, bota esse vídeo aqui do lado que você vai organizar na ordem das coisas e tal. Não. Então, assim, mas tem uma semelhança no sentido de que o Orwell também você trabalha selecionando pequenos fragmentos de informação e decidindo o que importa e o que não importa. Que é uma coisa que também acontece no Her Story, né? Tem coisa que você meio que tem que decidir, olha, isso aqui. E esse importa ou não importa é de acordo com a narrativa que você está criando, né? Sobre o jogo. E o Orwell também tem um pouco disso, apesar de. Como a narrativa, digamos assim, é só inicial, a narrativa embutida do jogo é só uma coisa inicial, né? Você que tem que preencher que se eles fizeram ou não, no final das contas, em vários aspectos. Então, ou como fizeram, alguns detalhes você tem que preencher. E aí você vai decidir se aquilo ali importa ou não para você. Eu não sei o que é que se vocês enxergam essas semelhanças e o que é que vocês acham assim desse, dessa comparação. Pedro. Então, acho que a primeira grande semelhança entre eles é que eles são jogos, tem uma coisa bem metalinguística aí, porque são jogos que simulam um computador. Você tem um computador sendo representado, sendo simulado.
E por esse computador você vai procurar, vai atravessar acervos e costurar uma narrativa por meio desses fragmentos. Sendo que o Orwell é mais jogo, por assim dizer, tipo, jogo bem entre aspas mesmo. Porque você tem aquele objetivo bem claro, assim. Tem alguém lhe dizendo, olha, sua missão é fazer tal, tal, tal coisa. Her Story, sua missão é entender. Assim, ele brinca com sua curiosidade e assim, é o único momento em que você tem que decidir que o jogo vai terminar, porque no final, perto do final, alguém pergunta, você entendeu tudo? Aí se você dizer sim, pronto, acabou. Se você dizer não, tá, continua aqui, user. Não tem essa ideia de objetivos claros definidos. O objetivo é você mesmo que coloca para consigo mesmo. Malte, e aí? Tem uma diferença que eu acho importante. Eles têm todas essas similaridades mesmo que vocês falaram, tem essas semelhanças. Eu acho que o que difere principalmente do Her Story do Orwell é exatamente porque o Her Story ele meio que não te dá, ele te dá assim, uma quantidade de vídeos que assim, você não tem. Você tem uma escolha, entre aspas, de não acessar todos, e chega um momento que você não tem mais como descobrir como acessar todos os vídeos. Né? Mas o Her Story ele tem uma história que é contada ali, é uma história extremamente complexa, na verdade. A história já é complexa e a maneira como o jogo disponibiliza a narrativa é mais complexa ainda. Então é um desafio, é um quebra-cabeça gigante ali o Her Story, mas ele tem a história dele que está contida ali nos vídeos. Né? Você pode descobrir mais ou você pode descobrir um pouco menos sobre a história, mas a história é aquela ali, né? Mas aí, você tem uma história mesmo ou você... Só para Eu, provocar aqui, ou você tem elementos que você usa para construir uma história? você tem uma história que vai ser reconstruída por você, Ou você né? tem várias histórias? Tem no mínimo em Her Story tem duas versões ali que você pode, como é que se diz? Você pode seguramente dizer que a história do jogo é aquilo, né? Pelo menos duas versões. Não estou a fim de passar um spoiler, mas vou segurar aqui. Não, segura, segura. Vou segurar aqui. Mas Spoiler de Her Story é difícil mesmo. no Her Story, na verdade, quando você finaliza os vídeos, você fica com. É como se fosse assim, você fica com uma dúvida. Pô, isso aqui aconteceu assim ou isso aqui aconteceu assado? Acho que o principal do Her Story seria mais essa dúvida, assim, né? Pô, será que isso aconteceu assim ou isso aconteceu assado? Em Orwell, não. Em Orwell, você vai construindo a narrativa, assim, do tipo, se você disser que isso aconteceu assim, isso vai acontecer assim. Se Ah, você sim, disser que é aconteceu verdade. assado, isso vai acontecer assado. E você tá decidindo muito em relação aos personagens também, né? E isso, aí você acaba interferindo mesmo no julgamento que o próprio sistema vai ter do personagem. Coisa que não tem muito em Her Story, fica mais a narrativa subjetiva mesmo. É interessante realmente ter falado isso, porque o Her Story não acontece uma coisa que no Orwell acontece, que é suas ações começam a ter consequências muito reais na vida das pessoas. Muito graves, inclusive. Então, assim, você começa realmente a ver que você não está só construindo a história, você não está só entendendo. Essa primeira impulso de vou investigar porque eu quero entender, você rapidamente percebe que você não pode ser leviano com aquilo ali, né? Então é bem forte nesse sentido, mas eu acho que realmente essa coisa de você juntar esses pedaços, que são várias, acho que é justamente o que a gente está discutindo aqui, né? Como se contam essas histórias, né? Como é que você discute, como é que você, vamos dizer assim, cria uma experiência, porque eu acho que é importante a gente falar que o game é fundamentalmente uma experiência, o jogo digital ele é uma experiência, ou ele tenta ser na maioria das vezes uma experiência, e aí se vai ser mais profundo ou menos profundo, vai depender do como o desenvolvedor trabalhou isso. Mas a história muitas vezes é um mote para você vivenciar alguma coisa. E aí essa coisa do impulso inicial de você só investigar porque você quer entender, ou você quer saber, curiosidade mesmo, quem explodiu, quem é sacana ali na história e tal,
que é uma coisa que a gente tem um pouco, às vezes, com a novela, né, e tal, você, pô, eu quero ver quem matou fulano e tal. E no final das contas, ele te mostra que não. Se você estiver sendo só curioso, você vai ver que você, na verdade, está sendo leviano com a coisa, está sendo irresponsável e pode causar um problema sério, né? Bom, a gente está. Eu tô vendo aqui que parece que o YouTube aumentou um pouco o tempo aqui, mas eu não vou arriscar, não. Eu vou pegar uns comentários aqui do chat, agradecendo a todo mundo que assistiu, porque realmente a gente é muito. Tá fazendo isso aqui na louca. A gente não tem experiência nisso, a primeira vez. E aí tem algumas perguntas aqui que eu vou jogar e vocês vão respondendo. E eu posso me meter a responder também. O Danilo Norberto ele pergunta se Orwell seria um romance gráfico. Eu acho que Pedro pode começar respondendo isso porque eu acho que tem muito a ver com a pesquisa dele. Então, o romance gráfico, se a gente puxar para o lado do graphic novel, que vem da história, da linguagem dos quadrinhos, Uhum. eu não acho que seja tanto, porque apesar de ele ser bem visual, assim, o quadrinho você tem uma sequência de imagens que conta a história. No Orwell, as imagens elas estão mais como uma construção da interface do computador. Eu consigo encaixar bem no que eu estudo, que é o romance visual. Porque por mais visual que seja, ele é predominantemente escrito, verbal. Isso. Então, apesar de que, assim, é importante ressaltar que eu estudei um pouco sobre os quadrinhos, mas não é meu foco de pesquisa, então pode ser que outras definições mais amplas sobre quadrinhos e graphic novels é, já tenham uma visão diferente sobre isso. Porque tem quadrinhos bem experimentais e que vão fazer outros tipos de trabalhos. Verdade. A própria coisa de definir esses jogos já é um problema, né? É uma questão que a gente vem tendo há muito tempo. Ah, o Gone Home é um jogo, não é? É uma narrativa digital, uma narrativa interativa, é literatura, não é literatura. E aí, Maltos, o que é que tu acha dessa questão do Norberto? Dá pra falar num romance gráfico? Será que dá pra limitar assim? Dá pra restringir, como é que se definir assim? É, assim, sobre a experiência dessa definição, né, de colocar uma classificação, é realmente um pouco, ainda está flutuando ainda, né? Por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa das tags que classificam aí os jogos, aí a gente vai ver que tem, uns acham que é jogo narrativo, outros chamam de rico em história, o outro vai chegar só de jogo de caminhada, né? Então, assim, eu não pesquisei muito, na verdade, o graphic novel, eu acho que o Pedro tem mais propriedade aí para falar, mas sobre essa questão dos jogos serem narrativas e, nesse sentido, se aproximarem dessa tradição de contar histórias que a literatura, sem dúvidas. Isso aí, sem dúvidas. Até porque é um confronto muito comum que tem nos estudiosos dos jogos, né, que são os ludologistas e os narratologistas. Né? Isso. O ludologista vai dizer, não, pô, jogo é jogo. Se tiver uma narrativa, é uma coisa assim, que tá lá, tipo, ninguém sabe como foi para lá, mas o essencial é o jogo. Tu sabe que tu tá cancelado na internet a partir de agora, né? Vai, não, brincadeira, segue aí. Os narratologistas? Os narratologistas vão encarar que a narrativa é um elemento importante do jogo. E realmente a experiência que a gente tem de imersão em jogos narrativos, ela é bastante significativa. E você vai, assim, mesmo que você não tenha propriedade, teoria da narrativa, essa coisa, você vai buscar na sua sensação mesmo. Eu, por exemplo, o que me motivou a fazer a pesquisa foi exatamente depois de eu ter jogado o Gone Home, eu tive a impressão de ter lido ou assistido uma boa história, uma história bem contada. Porque a história talvez não seja lá essas grandes coisas do Gone Home, mas uma história bem contada. É o caso, por exemplo, de Edith Finch. Né? Edith Finch é uma obra-prima da narrativa dos jogos. Então, sem dúvida nenhuma, eu até, na época que eu estava fazendo a pesquisa, eu conversei com o Steve Gaynor, que é o desenvolvedor do Gone Home, e ele disse categoricamente, não, eu quis contar uma história. Eu estava contando uma história no Gone Home.
É interessante tu ter falado isso aí, porque inclusive tem outra pergunta aqui de Valdemir que é mais ou menos na mesma linha, né? Que ele pergunta se Last of Us não é um filme interativo. E é mais ou menos essa mesma coisa que a gente tem esse problema de definir o que é o jogo, né? Assim, mas uma coisa que os narratologistas falam, por exemplo, é que todo jogo tem uma narrativa. Muitos falam, né? E, assim, todo jogo tem uma narrativa de algum modo. Tipo, até o Mario com Donkey Kong, o primeirão lá, aqui do Atari, que você nem Mario nem nome tinha, você já tinha uma ideia de que às vezes. E aí você pode entrar na questão do que é narrativa, o que é trama, o que é premissa, e aí vira uma discussão conceitual. Mas assim, eu acho que essa pergunta aqui do de Valdemir vai no sentido também daquela coisa do personagem que a gente discutiu no começo, né? Quando você cai num personagem já pronto, o quão diferente isso é de você, digamos, tá vendo um filme. E tem diferença porque tem a questão principal do jogo que é a agência, né? Você tem a agência no sentido de você não ser agente, você age. E a Catarina comenta aqui também, uma pergunta que tem a ver com isso aqui, que ela fala que eu acho que vale a pena tentar jogar Oracle como se você fosse um personagem, e eu tô entendendo um personagem daquele mundo ali, e jogar totalmente de acordo com as ordens, jogar como um infiltrado. Pergunta se a gente pode falar sobre isso. Eu acho que é muito isso que a gente falou agora, né? Você meio que decide quem vai ser esse personagem, e você pode decidir ser totalmente colaboracionista, e você pode ter. Eu acho que. E aí vem uma coisa legal que é a rejogabilidade, né? O fator de rejogabilidade desse jogo. Você pode jogar de novo e tentar ser, vamos dizer, achar outro caminho, né? Ver se a história vai mudar de algum modo, ou pelo menos se a sua experiência vai mudar, que como o Pedro falou, a história em si ela não é decidida muito por essas decisões às vezes, mas a história no sentido da narrativa que já está lá pronta para que você tenha a experiência, mas a sua experiência muda. E aí eu acho que isso aí vale a pena. Não sei o que vocês acham dessa questão de você, vamos dizer assim, esse personagem aqui não vou ser eu, apesar de eu ter a escolha de ser eu, de fazer o que eu faria, digamos assim. Pedro. É uma escolha, né? A pessoa, a partir do momento que ela tem a oportunidade de entrar em outro mundo, por assim dizer, por meio de um jogo, ela pode se projetar naquele personagem, pode criar, assim, eu quero criar alguém que tenha tal personalidade e vou seguir essa personalidade. Ou, enfim, são escolhas que a pessoa faz, como ela quer que a experiência dela seja. Um caso que posso estar comigo é com um jogo chamado Detroit, Become Human, que ele é falando assim bem superficialmente para não consumir muito tempo, você controla 3 personagens, cada um tem um núcleo narrativo, e é uma trama sobre androides que começam a desenvolver uma consciência, a própria identidade, uma personalidade. Aí cada um tem uma trajetória diferente. Aí, enquanto eu jogava eles, eu não conseguia imaginar muito assim, me projetar completamente. Eu sempre imaginava o que é que eu faria se eu tivesse essa personalidade, se eu tivesse nessa situação. Aí tinha as coisas que eu sabia, poxa, essa escolha aqui, né, não é a melhor, mas eu sei que para essa personalidade que eu estou construindo aqui é o coerente. Aí eu fazia mesmo assim, depois eu voltava e via que seria resultado diferente. Mas assim, são escolhas que a pessoa faz ao jogar. Alguém pode jogar com os 3 personagens do jeito que achar melhor, então como se os 3 fossem ele mesmo. Acho que vai bem de cada um, como cada um prefere. Malte. Tem um. Tu podia repetir de novo a Não, pergunta? essa é a questão de que ela colocou de que você pode, vamos dizer assim, chegar em Oral e ser um colaboracionista, completamente pró-governo e tal, e é, o César Augusto tá perguntando, Pedro, se você atirou na pedra no Android com o Connor. Deu um spoiler do jogo, eu acho. Só pra não deixar passar em branco. Mas assim, essa coisa de que você pode encaixar um personagem que você quiser ali, mesmo que não bata com quem você é, né? Essa é uma opção que muitas pessoas não
a primeira opção da gente geralmente é ser quem a gente é. Tipo assim, o que eu faria? Ou, às vezes você nem tá pensando nisso, mas assim, você instintivamente age como você faria, né? E isso me lembra uma coisa que eu não sei se vocês concordam, eu não sou especialista em narrativa, né? Eu não sou especialista em literatura, mas é, uma coisa que eu fico pensando que é uma grande diferença dos games, que é se você pensar em que os detalhes da história são contados pela agência das pessoas, da agência do jogador, como o jogador age, você vai ver que assim, o jogo nunca vai ser um filme, porque o filme ele é estático nesse sentido, por mais que a gente possa ter interpretações diversas sobre o que aconteceu ali, aquilo que aconteceu daquele jeito. E enquanto que o jogo não, ele pode chegar, é como se você estivesse contando uma história e cada pessoa conta detalhes diferentes, tá? Na hora que o livro descreve, ele se virou para a direita e pegou uma lanterna, outra pessoa pode contar essa história de outros jeitos. Ele foi direto para a porta, digamos assim. Que é isso que a agência faz, né? Ela dá essa liberdade de você contar essa história, que embora esteja estruturada de uma forma mais ou menos fixa, os detalhes, e esses detalhes importam muito, né? Principalmente para quem está vivenciando, acabam sendo você tendo a opção de construir esses detalhes, ou seja, nenhuma história nunca é a mesma quando você joga um jogo, nunca, né? Principalmente um jogo desses mais complexos em que você, eu diria qualquer jogo, porque se você for levar ao extremo, Space Invaders, se o cara for para a esquerda ou para a direita, se você transformar isso aí se você for reproduzir, contar isso aí como isso aí aconteceu, cada um pode fazer de um jeito. Então assim, por isso que eu acho que é tão. A agência é realmente a coisa fundamental, a interatividade é a coisa fundamental do jogo. Vai Fala, muito Maltes. também vai muito da sua imersão, né? Do quanto você mergulhou no universo ficcional, né? Vai muito disso. Eu lembro que essas decisões que você toma em Orwell, e aí você começa, como o Pedro falou, você começa ali como um jogador, né? Você está ali, você é um jogador, né? A partir do momento que você começa a perceber que as suas decisões começam a interferir na vida das pessoas, aí você meio que começa a fazer parte realmente da narrativa agora. Agora você começa a fazer parte da narrativa. Aí você começa a ter cuidado com a informação que você passa. Aí você já começa a valorar a informação. Não, isso aqui, se eu botar isso aqui, eu posso prejudicar fulano, mas eu acho que fulano não é culpado, então não vou botar. Então eu acho que vai muito do quanto você imergiu ali na narrativa, né? Do quanto você deixa de, simplesmente a pessoa controla o avatar para se tornar um agente da narrativa realmente dentro do jogo. Sim. Bom, eu tô vendo aqui que na verdade eu acho que a gente não tem limite. Mas aí Não há seria limite. abusar da boa Não vontade das diga um pessoas. negócio desse, É não. porque o YouTube fica aumentando aqui. Ele fica dizendo, ele primeiro disse 1 hora e meia, agora tá dizendo 2 horas o limite, então, ou seja, não tem limite. Mas as pessoas vão encher o saco da gente Eu, eventualmente, vão embora, eu, então eu, é melhor a eu não tenho gente essa meta aí, não. Eu quero a encaminhar aqui pro meta. final, só registrar algumas pessoas aqui que apareceram, a Ermelinda, Carla Andrade, Alô, Hermelinda, Igor Nogueira pessoa falou que já orientadora. botou no Steam aqui, que instigou para jogar o jogo. Ótimo. Bruno Pifardini apareceu também. Grande Bruno, Adam Smith. grande Adam. Só gente boa aqui trabalhando. Vamos então encaminhar para o final. Eu acho que se vocês têm alguma consideração final em relação a, vamos dizer assim, qual foi a experiência final em relação ao jogo, o que é que você depreendeu dessa experiência com o jogo? Pedro, vai lá. Então, acho que o que mais me fez pensar depois que eu joguei, que como eu estive no papel de uma pessoa querendo tirar informações de outras, ou melhor, recortar informações de outras pessoas para construir uma narrativa, comecei a ficar mais pensativo sobre minhas informações que estão na internet e de que forma, se alguém quisesse, vamos dizer que se um sistema igual ao Orwell fizesse aqui e esse sistema de alguma forma quisesse um bode expiatório relacionar alguém a qualquer coisa, a qualquer crime que tenha sido acontecido, de que modo essa pessoa conseguiria isso? Aí eu comecei a ficar mais Noiado. a pensar um pouco. No Google, se alguém invadir minha conta no Google, sabe os lugares que eu estou, por causa do GPS do celular. E aí, quais sites têm o meu e-mail disponível? Uhum. Quais têm o número do meu celular?
qual opinião que eu estou dando aqui pode ser recortada e utilizada com outro propósito. Aí, nesse sentido, ele foi... Acho que a melhor coisa de ter jogado ele foi ter feito pensar um pouco mais sobre isso e ter um pouco mais de cautela. Não ao ponto de ficar muito noiado ainda, pelo menos ainda não. Mas agora quando eu vejo gente em rede social jogando o número do celular, falando coisa bem aberta, eu fico, pelo amor de Deus, não faça isso. Não divulgue esses dados em público assim, por favor. Aliás, só ressaltando, o jogo você tem acesso a esse, entre aspas, Facebook, mas não é um Facebook de verdade, só ressaltando isso, não são pessoas reais, só para deixar claro porque ninguém tá vendo a imagem do jogo e tal, então assim, eu poderia tentar compartilhar a tela aqui para mostrar uma imagem, mas eu não vou fazer isso porque pode dar um problema e cair tudo e eu não vou saber voltar, então vai, Maltos, fala a tua impressão final aí, tua experiência, qual foi, pra gente concluir. Apesar de pegar um gancho aí na tua fala, apesar de ser um universo ficcional, a gente pode dizer que qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque um dos principais fatores do jogo realmente foi isso que Pedro falou, pelo menos em mim também causou essa impressão. Mas não no sentido, para mim eu não senti muito assim o cuidado em fazer. Eu já tinha esse cuidado naturalmente das coisas que eu publico. Não é um cuidado assim de esconder informação, alguma coisa, porque naturalmente as redes sociais trouxeram esse rompimento do limite do que é público e do que é privado, né? Então você às vezes se expõe desnecessariamente, você voluntaria a informação sua Mas tu já tá no dossiê antifascista, pô, não adianta. Então, é por exatamente nesse sentido que eu já tô já tô sendo vigiado. Já é um alvo do Orwell. Mas eu não deixei. Primeiro o jogo me chamou, antes de eu jogar, quando eu olhei, bati o olho no jogo, eu automaticamente fiz o link com o livro, né? É impossível, né? Você não fazer o link com o livro, né? Enfim, o nome do jogo é o nome do autor, do 1984. E o que me chamou a atenção, na verdade, é realmente como eles recriaram no jogo, como eles simularam uma coisa tão atual que a gente está vivendo agora, né? Como é que eles conseguiram jogar com esses elementos, como é que eles conseguiram jogar esses elementos com coisas tão atual. Qualquer pessoa que esteja aí minimamente informada sobre, e eu falo isso, né, defendendo um lado ou outro, mas qualquer pessoa que esteja minimamente informada aí do nosso contexto político atual vai perceber que esse jogo traz uma mensagem realmente bem forte, assim, de dizer assim, olha, estão te olhando e é incrível a necessidade, né, de alguns projetos de poder em ter esse domínio, né, sobre a informação e sobre o estar, sobre a vida dos outros, né? Então, nesse ponto me deixou, me bateu, assim, foi uma porrada que eu levei realmente jogando esse jogo nesse sentido, assim, de que sempre tem alguém, e principalmente a tecnologia que veio para facilitar a comunicação, para aproximar as pessoas, trouxe consigo esse perigo, né? Sim. Pra mim, assim, teve uma coisa que me surpreendeu, que foi, em algum momento, algumas coisas que estavam ditas ali quase me convenciam, sabe? Eu fiquei meio assustado com isso, assim, da parte do governo, do discurso que estava sendo usado, e você dizer, não, isso tem lógica, assim, e você pensar, mas será que a solução é essa, sabe? Mas do ponto de vista do argumento que eles estão apresentando e da forma como eles estão apresentando, não tem muito como você discordar, né? Então, às vezes. Mas a questão da solução é que você pode discordar e tal. Mas até o fato deles estarem, de você estar concordando com esse discurso às vezes, mostra que a coisa é muito perigosa. É muito perigosa porque é insidiosa. Ela chega perto de você sem você perceber. E quando você vê, você está envolvido com aquilo ali, você está concordando, você está participando. Então, eu acho que fica assim, eu não quero dizer lição, mas assim, fica uma experiência de que é um alerta realmente para como essa coisa é perigosa
E é muito mais efetivo do que qualquer matéria de jornal que você leia sobre como a NSA espionou a vida de todo mundo, como, sei lá, agências de inteligência fazem isso e tudo mais. Eu acho que o grande mérito do jogo é esse. O mérito do jogo é fazer você vivenciar o negócio e você ali tendo aquela experiência, você tirar suas conclusões. E eu acho por isso que eu recomendo que todo mundo que tenha vontade. É um jogo curto, vale a pena dizer, né? Eu acho que eu terminei em um dia. É muito curto, eu acho que algumas horas só. E é uma experiência que vale a pena, vale muito a pena. Sim, complementando uma coisa, ele tem tradução para o português, o que é bem acessível para muita gente que tem dificuldade com a língua inglesa. Sim. Se eu não me engano, ele tem para celular também. Recentemente ganhou uma versão. E, assim, ele não é um jogo caro, ele é um jogo com um preço que eu considero bem justo. É acessível. Então, assim, ele é bastante acessível para as pessoas que, mesmo que as pessoas não tenham muito contato com jogos, eu acho bem acessível para elas experimentarem. Só sobre a tradução, eu comentei com o Maltos quando eu comecei a jogar, porque o jogo instalou em português automaticamente, e eu comecei a jogar e assim, eu como trabalho com isso, pra mim foi um pouco decepcionante, porque tem muito problema, muito probleminha assim. Não é que vai prejudicar de você não entender o jogo, mas tem erros, tem realmente coisa. E aí depois eu fui ver, foi uma tradução, é uma coisa que acontece muito com esses jogos mais indie, foi uma tradução comunitária, na comunidade que fez e voluntariou e tal. A gente entende o esforço, aplaude até, porque sem isso eu não chegaria nas pessoas. Tem muitos sites que fazem isso e tal. E eu mesmo, antes de 20 anos atrás, antes de ser tradutor, eu comecei fazendo tradução de fansub, eu fazia tradução de anime na internet para as pessoas e tal. Então, assim, essas coisas tornam mais acessível, popularizam e o que a gente quer no fim das contas é isso, né? Então, bacana. Eu acho que se vocês não tiverem mais nada, a gente pode concluir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Um amigo meu disse: me veja obrigado a jogar aqui. E é isso. E a gente Valeu, pode também, Hã? caso a gente resolva fazer uma segunda live, a gente vai também vai convidar vocês e aguarda vocês, caso a gente resolva, né, Sim, realmente. só uma coisa final, se vocês querem divulgar redes sociais aí, Twitter, alguém tem blog, alguém tem outros projetos, Maltos, teu Twitter, tu quer botar ou não quer divulgar? Vamos Não, manter o sigilo das informações. Ficou bolado agora. Para não quem é captar. você, mas além desse trabalho, dessa pesquisa com jogos, eu tenho também, né, um trabalho autoral. Tá espalhado aí, tem o blog, tem o Diário das Marés, blogspot.com. Eu tenho um canal no Medium também, que em grande medida são as mesmas publicações. Enfim, eu não sei porque eu abri outro canal para publicar a mesma coisa. Porque blog tá morrendo, pô. O blog está morrendo, é verdade. A moda agora é porque tu é modinha, a moda agora é Medium. Não, quem quiser seguir aí no Twitter, Sim, manda ver aí. procura pelo Maltoli, MALT apóstrofe OLI, o Maltoli. Como é, repete Estou no aí que deu Instagram uma também, travada, repete aí. MALT apóstrofe OLI. Né? Certo, Então, aposto, ok. o Maltoli. E eu estou no Instagram também, quem quiser seguir aí, Procura lá Maltos, acha, né? procura Maltz, acha. Não tem Pedro, muito tu queres Maltz, passar não. teu Twitter? Tu tem algum trabalho que tu queres divulgar? Trabalho, eu ultimamente não tenho produzido nada além da produção para o É, né? mestrado. Não tem opção. Mas se quiser, passa teu Twitter aí, senão a gente pode ir fechando aqui. O meu Twitter é @dialogicmind, eu vou colocar aqui no comentário. Se alguém quiser seguir, eu falo mal de um monte de coisa lá. E falo bem de poucas, mas falo. Tamo junto. Tem recomendações. Ok, então acho que é isso, né? Valeu, gente. Até a próxima Valeu, gente. aí. Vamos tentar fazer disso um hábito aqui. Tchau. Tchau, Tchau. tchau, galera. Valeu. Acabou-se.